Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a UERJ, o professor Davi Tangerino e a professora Patrícia Glioche por essa iniciativa de estar sempre aqui debatendo o direito penal e agora com esse evento aí dos 25 anos da nossa Constituição. Com muita felicidade que eu venho aqui, eu sou uergiano também, estou fazendo agora 30 anos de formado, então uma coisa de 35 anos, eu estava aí sentado como vocês, assistindo também palestras na época do Evandro Lise Silva, do Evaristo de Moraes, Heleno Fragoso, palestras essas que me marcaram muito e muito contribuíram para a minha formação. A UERJ é uma referência, tem sido uma referência ao longo desses anos, e eu parabenizo vocês também aí por estarem aqui. Temos hoje, começaremos pela palestra do professor Juarez Tavares, que, em verdade, como professor aqui da faculdade, como grande jurista que dispensa apresentações. Eu estava falando com ele há pouco, semana passada teve um evento da IDP, e o professor alemão Jan Michel Simon está dizendo que não seria uma dívida, mas que nós deveríamos cobrar do professor Juarez Tavares pela cultura que ele tem de escrever um tratado de direito penal, porque todo o conhecimento jurídico que ele tem não deve ficar restrito a essa mente brilhante. Ele tem que compartilhar isso um pouco mais com a gente e deixar aí um tratado para que a gente possa efetivamente cuidar de todos os temas do direito penal com ele. Nós vamos iniciar com o professor Juarez Tavares. Eu tenho aqui que ler um breve currículo dele. Ele é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor titular da Universidade Gama Filho. Igualmente, é professor visitante nas universidades Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha, e Frankfurt, em Alemanha. É também subprocurador-geral da República aposentado, é pós-doutor pela Universidade de Frankfurt e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo sido graduado bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Eu, então, concedo a palavra ao professor Juarez Tavares. Muito bem. Bom dia a todos. Eminente amigo Carlos Eduardo Machado, e professora Patrícia Glioche, professor Fábio Dávila. É um prazer enorme estar aqui. Embora de manhã cedo, eu disse ao professor Túlio Vargas, da Universidade de Minas Gerais, que realmente de manhã cedo eu acordo muito cedo, mas gosto de ficar em casa, porque ainda, à medida que o tempo passa, eu vou superando a minha inimputabilidade matinal, até chegar um momento em que eu possa realmente desenvolver alguma ideia. Eu espero que essa inimputabilidade, pelo menos nessa hora, já esteja nos limites da semi-imputabilidade. Portanto, eu pediria a todos algum perdão inicial por alguma impropriedade, algum deslize no decorrer da palestra, porque efetivamente isso pode acontecer. Queria, nesse momento, prestar homenagem ao professor Davi Tangerino e parabenizá-lo por esse evento, por essa iniciativa, professora Patrícia Glioche e todos aqueles que participam intensamente da organização desse evento. E saudar os nossos eminentes convidados de fora da universidade, o professor Fábio Dávila, que é um eminente professor do Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul, e um grande jurista, reconhecido internacionalmente, o professor Túlio Vargas, e o meu amigo Tiago Joffres, que vocês conhecem, foi professor aqui da casa e é um promotor de justiça da mais alta qualidade, e cuja tese, eu sempre ressalto, é um dos melhores trabalhos de doutorado que eu já examinei em toda a minha vida. Então, eu recomendo, uma vez publicada, que essa tese seja lida por todos, porque ela é realmente de uma intensa contribuição e mais uma feliz contribuição para a delimitação do poder de punir. Bem, quando se fala em bem jurídico, penal, se envolve praticamente toda uma estrutura do direito penal consubstanciada em elementos que delimitam as zonas do ilícito penal. Eu sempre parti de uma ideia de que o direito estabelece zonas de ilicitude.
Há uma velha concepção argentina de Sebastião Soler dizendo que, na verdade, o direito poderia ser concebido, o direito penal podia ser concebido numa alegoria, como se fosse um grande oceano, onde havia ilhas, e essas ilhas que consubstanciavam a ilicitude, e o grande oceano representaria um mar de liberdade. Como eu tenho muito medo de água, então essa ideia do Sebastião Soler me deixa um pouco apavorado, porque essa ideia de que eu estou mergulhado num oceano, dá a impressão que eu vou ser comido por um tubarão, alguma coisa qualquer, essa ideia é apavorante. Mas, de qualquer maneira, eu podia dizer que há uma planície muito grande, onde há uma liberdade, expressa para todas as pessoas que dali nascem e ali se desenvolvem, e há determinadas áreas que são áreas proibidas, e quando a pessoa ingressa nessas áreas proibidas, aí há a possibilidade de se disciplinar a sua conduta em face do que seja permitido, do que seja proibido. Portanto, quando o direito penal trabalha essas zonas de ilicitude, ele estabelece também elementos pelos quais se poderiam caracterizar essas zonas de ilicitude. Entre esses elementos estaria situado o bem jurídico. A teoria do bem jurídico é uma teoria muito antiga. Nasce em 1834 com Birnbaum, um autor alemão, que representa, na verdade, na época, a concepção jurídica correspondente à estrutura social e econômica da sociedade vigente. Birnbaum é um jurista que se desenvolve dentro do capitalismo em franca evolução. O capitalismo do século XIX, no começo do século XIX, era um capitalismo que tinha como base a produção de bens de produção, bens essenciais à coletividade e também bens que estavam destinados ao comércio de trocas de mercadorias. Portanto, a sociedade capitalista do século XIX era uma sociedade de produção de bens. E essa sociedade de produção de bens estimulava também algumas concepções jurídicas que correspondiam justamente a essa estrutura da produção de bens. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, ninguém tem um pensamento abstrato que é criado exclusivamente através de uma conjugação de células, de movimentos celulares empiricamente demonstrados, mas ou que fosse um pensamento originário de sua posição no mundo como homem, como pessoa humana. Ninguém tem essa ideia assim inata do que deve acontecer, do que se deve julgar, do que se deve avaliar. A ideia, geralmente, é uma ideia nascida do contexto social. Há um tempo atrás, Fábio Dávila, eu estive em Frankfurt participando de um seminário com Dirk Fabrício sobre anarquismo, que é um tema muito interessante, porque está sendo levado em conta agora de uma maneira muito salutar por todos aqueles que lutam contra o poder instituído. E aí, o ano passado, estivemos aí nesse seminário sobre anarquismo, e nesse seminário sobre anarquismo ficou marcada a seguinte posição. Porque, geralmente, quando você trabalha o anarquismo, você trabalha através dos autores anarquistas, Kropotkin e outros, e Bakunin, etc. E ali se desenvolveu uma ideia de que esses autores anarquistas, na verdade, tiveram a ideia anarquista não por eles mesmos, mas sim pela evolução da sociedade ucraniana e russa daquela época. A sociedade ucraniana naquela época era uma sociedade cujo poder era descentralizado, completamente. Os camponeses habitavam aquela região e solucionavam os seus conflitos independentemente do poder central. E parece que essa ideia, esse costume social, essa estrutura social é que despertou justamente a reflexão dos autores anarquistas para compor uma sociedade sem poder. Vê-se, portanto, que as ideias não nascem com a própria pessoa, como se fosse um produto individual, mas são ideias concebidas em face do contexto social,
no qual essas pessoas se desenvolvem, se criam, produzem e, afinal de contas, se intercambiam. Essa é a ideia que se tem de uma reflexão. Portanto, quando Birnbaum formulou a teoria do bem jurídico, no começo do século XIX, estava impregnado das ideias da sociedade capitalista, da ideologia dominante, de que, evidentemente, claro, toda a perspectiva de uma produção intelectual estava baseada na produção de bens. A produção de bens era essencial. Claro, vejam que, antes disso, não se pensava na produção de bens, que a sociedade capitalista era uma sociedade ainda uma sociedade incipiente, havia pouca produção, no século XVIII por aí, e, claro, ainda com a invenção da máquina a vapor, etc., mas a produção não era uma produção em cadeia, exageradamente assim, manifestada como exemplo de uma sociedade global, mas isso vai aos poucos se solidificando e vai impregnando a mente dos juristas. E o que é esse partido? Qual era a ideia, na verdade, da produção de bens, independentemente da ideia anterior da não produção de bens? A ideia anterior partia de que a pessoa humana era dotada de alguns direitos individuais opostos a interesses do Estado ou da coletividade. Então, que, na verdade, o direito penal não poderia delimitar as zonas do ilícito, senão através da afirmação dos direitos subjetivos do sujeito. Portanto, só haveria o ingresso da pessoa na zona do ilícito quando houvesse uma violação de direito subjetivo. A violação de direito subjetivo é que assinalava justamente o ingresso na zona do ilícito e possibilitava a imposição das coações decorrentes do direito penal. Depois disso, já que a sociedade agora não trabalha mais com essa ideia do direito subjetivo, mas trabalha com a ideia da produção de bens, se assinala, então, uma alteração nos rumos dessa concepção. Se passa a entender que, efetivamente, o ingresso na zona do ilícito não se dá pela violação de um direito subjetivo, mas sim pela violação de um bem materializável. Esse bem materializável corresponde justamente a essa ideia, a essa ideologia dominante no século XIX da sociedade produtiva. Vejam alguns exemplos para assinalar como isso é interessante, para mostrar como, na verdade, a teoria do bem jurídico se desenvolveu a partir daí. Alguns exemplos. 2 exemplos marcantes nessa época. O primeiro exemplo diz respeito ao crime de estupro, que é um crime hoje muito conhecido, todo mundo fala do estupro e tal, e por incrível que pareça, é um crime que tem lugar hoje num país que é admirado pelas pessoas que adotam uma filosofia zen, etc., tal, que é a Índia, num país que tem um índice de estupro muito alto, elevadíssimo, né? E agora, recentemente, conversei com uma pessoa que esteve na Índia, agora há pouco tempo, e percorreu o país de tudo que é extensão e estava realmente apavorada com as notícias sobre a intensidade da frequência dos estupros. Mas imaginemos o tipo de crime de estupro. Crime de estupro no século XIX. No crime de estupro no século XIX, era preciso considerar que haveria um crime de estupro quando se violasse o direito subjetivo da mulher de ter assegurada a sua liberdade sexual. Ocorre que no século XIX, essa liberdade sexual não estava muito disposta como elemento substancial da pessoa humana. Se entendia de que essa liberdade sexual não era uma parcela de liberdade muito, assim, disciplinada. Então, havia uma dificuldade inicial de se dizer como se poderia caracterizar no crime de estupro uma violação de direito subjetivo. Era preciso, para que houvesse uma violação de direito subjetivo, que houvesse um direito objetivo que assegurasse o direito subjetivo do indivíduo. O direito subjetivo não poderia subsistir sem a prévia enunciação de um direito
objetivo, positivado, que disciplinasse aquela manifestação subjetiva do indivíduo. Portanto, o sujeito só poderia ter um direito subjetivo se pudesse exigir, em contraprestação, de conformidade com uma norma objetiva, o respeito a esse direito pelos demais. Portanto, nesse caso do estupro, haveria uma dificuldade inicial de se identificar qual exatamente o direito subjetivo violado com essa ideia da violação sexual. Agora, quando se compõe no crime de estupro não mais o direito subjetivo, mas a liberdade sexual como um bem empiricamente demonstrado, então se pode conjugar a ideia de que efetivamente a violação da liberdade sexual constitui a violação de um bem jurídico. Isto é, um bem que o direito disciplina, protege, assegura a todas as pessoas. Um outro exemplo interessante seria relacionado a crimes contra a religião. Se postulava na época, e o Feuerbach dizia muito nitidamente, de que era impossível conceber-se uma violação de direito subjetivo em relação às pessoas que cometessem crimes contra a religião, contra o sentimento religioso. Porque, dizia ele, como é que se pode conceber uma violação de sentimento? Até hoje eu também tenho essa preocupação. Como é que eu caracterizo uma violação de sentimento? Mais tarde, com o desenvolvimento da teoria do bem jurídico, se entendeu que o sentimento constitui um bem jurídico. Mas aí começa o problema do bem jurídico. Quando se espiritualiza a ideia de bem jurídico, quando se retira o bem jurídico da sua configuração empírica e se passa a conduzi-lo para uma esfera de uma concepção abstrata do próprio bem. O sentimento é uma concepção abstrata. Não podemos empiricamente captar o sentimento. Eu posso captar, por exemplo, a vida humana. Eu sei que todos aqui estão vivos, o óbvio não precisa ser demonstrado. Também sei que todos aqui têm uma integridade corporal. Vejam que todos têm as duas orelhas. Evidentemente pode ser que alguém não tenha, mas por um acidente, isso é um outro problema. Mas nascem com as duas orelhas. Inclusive o professor Celso Mello, uma vez aqui, você conhecia muito bem o Celso Mello, que vocês não conheceram, mas foi diretor da Faculdade de Direito aqui, uma figura excepcional. Diz assim, na época do juramento da formatura, diz assim, vocês todos que estão aí, eu sei que todos têm o braço direito, mas eu, como sou comunista, só levanto o braço esquerdo. Agora, pode ser que alguém não tenha o braço esquerdo, então eu considero que o braço direito constitua um braço esquerdo. Vê-se daí, então, que essa ideia é uma ideia de que o que não existe empiricamente pode ser considerado como existente empiricamente. E essa ideia que se transmite para o bem jurídico espiritualizado. O sentimento não pode ser captado empiricamente, mas pode, claro, ser idealizado como um elemento empírico. O bem jurídico, então, retrataria esse elemento empírico como um símbolo que deveria ser protegido pelo direito. Bom, mas essa ideia do bem jurídico, inicialmente já composta por Birnbaum, poderá dar lugar a outras indagações sobre o bem jurídico que até hoje não estão muito bem solucionadas. São indagações que dizem respeito à identificação precisa das zonas do ilícito e que nem sempre essas zonas são nitidamente delineadas, justamente por força de uma incompreensão exatamente do conceito de bem jurídico. É importante o conceito de bem jurídico? É importante. Quando foi criado em 1834, não teve a finalidade de delimitar o poder de punir, teve a finalidade de justificar a imposição da pena ou justificar a atuação do Estado contra o cidadão. Essa foi a finalidade inicial da concepção de bem jurídico. Mas depois, essa concepção de bem jurídico evoluiu e passou a representar um instrumento importante para a delimitação do poder. E parece que hoje é também um instrumento importante ainda a ser considerado como instrumento de limitação de poder. Há, entretanto, alguns problemas com relação a esse bem jurídico. Recentemente, o professor Roxin, talvez considerado o maior penalista da atualidade, publicou agora numa revista alemã, faz 3 meses atrás, um longo artigo sobre o que ainda vigora no tocante à teoria do bem jurídico, dizendo então que ele reafirmaria
a teoria do bem jurídico como uma teoria essencial no direito penal e traça algumas ideias de como essa teoria deve ser agora adaptada às novas concepções sobre direitos fundamentais e todos aqueles elementos que configuram as constituições democráticas. E dá alguns exemplos importantes. Alguns deles, a questão do uso por exemplo, quer dizer, a questão do incesto, a questão dos maus tratos a animais, a questão da negativa do Holocausto, são situações muito limítrofes na identificação do que constitua ou não constitui um bem jurídico. Imaginemos, por exemplo, o seguinte: eu posso dizer o seguinte, que sentimento não é um bem jurídico. Não é sentimento. Sentimento não pode ser um bem jurídico. Porque como eu posso criminalizar alguém que fira o sentimento do outro? Porque se eu chegar a esse ponto, eu vou dar lugar a que o nosso governador edite uma lei na Assembleia, não só proibindo o uso de máscaras, mas também proibindo o rompimento dos namoros. Isso é bem possível. Tudo é possível no Brasil, não é? Se alguém proíbe o uso de máscara, pode proibir também o rompimento de namoro. Ou não pode? Pode. Algum deputado pode dizer, olha, o namorado que romper o namoro comete crime, porque viola um sentimento. O sentimento da outra parte que teve o namoro rompido. Claro, muitas namoradas que tiveram namoros rompidos dessa ordem deveriam ficar muito felizes em ver o namorado punido, mas agora, para um nosso jurista, não pode, né? Isso não é possível. Porque, claro, o sentimento não pode ser levado a efeito de ser um bem jurídico capaz de merecer a proteção penal. Então, essa questão do sentimento é também um problema relacionado não só à questão da disciplina do que é punível ou não é punível, mas principalmente a delimitação empírica do poder de punir. Se o sentimento não pode ser empiricamente apreensível, não pode constituir um elemento básico para a identificação da zona do ilícito, ou a identificação do que se denomina de delito. E Roxy, então, cita alguns exemplos. O primeiro exemplo é esse do Holocausto, da negativa do Holocausto. Alguém que chega na Alemanha e diz assim, eu não acredito que houve o Holocausto. Isso constitui crime na Alemanha. Constitui crime. E daí ele discute essa ideia, se é possível considerar como criminosa a atitude de uma pessoa que não acredita numa coisa. Parece que há embora o local seja uma situação muito delicada, assim, houve realmente o Holocausto, houve um extermínio exagerado de pessoas opostas ao regime nazista, isso é deplorável, mas o problema não está nessa questão empírica da existência, mas está na repressão àqueles que não acreditam no elemento empírico existente. Alguém pode dizer assim, olha, está chovendo aí fora. E a outra pessoa assim, olhar, não acredito. É crime? Não é crime. Não acredito. Isso parece mais exatamente, agora recentemente eu estava lendo por uma distração em casa, depois de um certo tempo a gente começa a agora escolher, não é, Fábio Davi, escolher o que deve ser ler, né? Antigamente tem a obrigação de ler o que não deve, porque, claro, tem que ler alguns autores para discuti-los e nem sempre são agradáveis. Alguns autores de direito penal brasileiro, por exemplo, nem sempre são agradáveis, né? Eu deploro alguns deles, né? Ou muitos. Então, e tenho que ler para dizer, olha, algum aluno diz assim, mas o fulano de tal disse tal coisa. Eu digo, bom, é uma asneira muito grande, mas enfim, eu conheço a posição dele e tal. Mas agora, lendo recentemente o julgamento de Giordano Bruno na Itália, e o Giordano Bruno foi condenado pela Inquisição italiana por 3 crimes. Primeiro, porque não acreditava na virgindade da Virgem Maria, não acreditava, foi condenado. Segundo, porque ele achava também que era impossível a questão do pai constituir filho e filho constituir pai, e o Espírito Santo onde é que ficava na história, que assim, não posso entender onde é que está o Espírito Santo. Né? Essa é a primeira hipótese. E a terceira hipótese é dizer o seguinte, pois acontece que o Sol realmente é o centro do sistema solar e tal, e a igreja então dizia que não. Então, por essas 3 perspectivas, ele é condenado à fogueira. E aí,
o cardeal que o acusa diz assim, mas é impossível que você não acredite na virgindade de uma pessoa que é santificada. Diz assim, eu não acredito. Mas então, porque você não acredita, você vai ser condenado à fogueira. Olha só, mais ou menos na mesma época, mesma coisa que acontece agora. Você não acredita que existiu o holocausto? Não, está condenado. Pronto, liquidou. Não importa que o holocausto tenha sido uma coisa brutal. Foi. Mas não é possível criminalizar a pessoa que não acredita. Deixe a sua crença errônea por um lado. O direito penal não pode interferir nessa crença dessa forma, porque amanhã vai entender que todos aqueles que não acreditam em determinados fatos deveriam ser punidos por não crerem em determinados fatos. Imaginemos que alguém diga assim, o nosso governo está repleto de corrupção. E alguém diga assim, não acredito. É punido por isso? Embora possa ser verdade o que se afirme. Não estou dizendo que depois vão me processar por aí. Agora não tenho mais foro privilegiado. Antigamente eu tinha um STJ, então daí eu não tinha problema nenhum. Agora não tenho mais. Então eu tenho medo do juiz de primeira instância, né? Aí é um problema. E, bom, é um problema. Essa crença ou não crença não pode ser criminalizada, porque é a criminalização do sentimento. E Roxin diz assim, pois é, justamente esse problema viola o bem jurídico. Quer dizer, viola a exigência de que o direito penal deve ter como fundamento a lesão do bem jurídico. Já que não há a demonstração de uma violação do bem jurídico nessa hipótese, da criminalização da descrença, não pode haver substancialidade, não pode ser válida essa norma criminalizadora em face da Constituição. Agora a minha inimputabilidade está melhorando. Aí, Roxin ainda assinala um outro exemplo, que é o exemplo de pura moralidade, que é a criminalização na Alemanha do incesto entre irmãos maiores. Então, um irmão, e aí há um exemplo, o exemplo que é o caso que é objeto de decisão no Tribunal Constitucional Alemão é marcante. Vejam só. Duas pessoas são irmãos, uma irmã e um irmão, e não se conhecem, porque foram criados por famílias diferentes. E daí, num certo momento, eles mantêm relação sexual, porque se conhecem na vida aí, e não sabem que são irmãos, mantêm relação sexual. Depois de um certo tempo, eles descobrem que são irmãos e continuam mantendo relação sexual, porque já tinham mantido antes. Foram condenados pelo crime de incesto. Mas, diz Roxin, exatamente nesse ponto, onde é que está o bem jurídico protegido aí? Protegido o quê? Vão proteger o quê? Pura moralidade. Se poderia dizer, não, mas se protege aqui a herança genética. Bom, peraí, mas então estamos voltando para o problema do arianismo. Estamos protegendo a herança genética do povo alemão, proibindo o casamento entre judeus e alemães. É a mesma ideia. Portanto, essa persistência na criminalização do crime de incesto é violadora, justamente, da ideia de que o direito penal deve estar vinculado à violação do bem jurídico. Não é uma violação do bem jurídico demonstrável, a não ser uma violação de pura moralidade. Vê-se que esses fatos demonstram que a teoria do bem jurídico pode ser uma teoria ainda importante para delimitar o poder de punir. Mas há alguns problemas nessa teoria do bem jurídico. E até ontem falava com o Klaus Günther, um pouquinho antes da conferência, sobre essa questão do bem jurídico. Ele havia me dito o que ia falar aqui sobre a relação entre populismo e moralismo. E daí, até dizia para ele assim, pois Klaus, eu conheço há muitos anos, assim, olha, eu não entendo muito bem essa teoria do bem jurídico, até hoje não estou muito convencido de que essa teoria do bem jurídico tenha sido uma produção, uma criação muito adequada para o direito penal. Talvez pudéssemos ainda ficar atrelados à teoria do direito subjetivo, seria muito mais plausível do que essa teoria do bem jurídico. Mas aí concordou comigo, sim, realmente é verdade. Daí ele me dá um exemplo interessante. Na Alemanha, por exemplo, se pune o grafitismo, aqui também. Se pune o grafitismo, né? Até anteontem eu via um sujeito que escrevia nas paredes lá, fora a paz, né? E daí o repórter da TV Globo assim, isso é um crime, né?
E eu pensei assim, será que é um crime escrever ali na parede ou é o crime dizer que fora paz? Ninguém sabe, né? Paz não é com Z no final, evidentemente, claro, né? Então, vejam que essa ideia do bem jurídico é uma ideia que pode estar hoje assim conturbada, porque quando aí Klaus diz assim, na Alemanha se pune o grafitismo, e o fundamento para a punibilidade do grafitismo é justamente a violação do ambiente estético das cidades. Mas espera aí, o que é ambiente estético das cidades? Porque muito grafiteiro pode entender que esteticamente a sua produção é mais importante do que um muro pintado de uma cor só. Ali no Jardim Botânico, por exemplo, há vários grafites espetaculares e nem sempre se pode dizer que haja uma violação da estética urbana. E aí Klaus diz assim, quando se chega à conclusão de que o bem jurídico é a estética urbana, então você demonstra que a teoria do bem jurídico está em franca decadência, porque não pode, na verdade, englobar essa ideia como um dado empiricamente demonstrável, o que é esteticamente adequado, o que não é esteticamente adequado. Há uma polêmica aqui, não sei se vocês sabem, muito grande, uma polêmica que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Terça-feira houve até um jantar na casa da Paula Lavigne, aí, em contribuição para a família do Amarildo, lá da Rocinha, e a grande polêmica foi que um juiz aqui do Rio de Janeiro, Damasceno, tinha na porta do seu gabinete uma gravura em que havia um sujeito crucificado, um negro crucificado, e um policial atirando contra esse negro crucificado. E aí se dizia exatamente assim, que isso violava a segurança nacional. Olha só, ter uma gravura viola a segurança nacional, Fábio Lávio. Isso é um absurdo. Pois é, olha a situação. Daí houve uma polêmica danada sobre isso aí, sobre essa gravura. Depois um quadro de um artista plástico aí também importante, que se transformou posteriormente, e esse quadro aí foi leiloado e nesse evento em favor da família do Amarildo. Desse daí que, afinal de contas, alguém pode dizer, esse quadro esteticamente não me agrada, mas outros podem dizer, não, o quadro me agrada muito, que corresponde ao meu sentimento de como eu retrato a realidade entre polícia e sociedade. Então me agrada muito. Eu posso ver, por exemplo, um quadro modernista, ou um quadro impressionista, ou um quadro expressionista e não me agradar. Posso achar que a pintura clássica é muito mais adequada ao meu ambiente estético do que uma pintura expressionista. O nosso amigo Luiz Greco, o Tiago Schoff, diz assim, não, eu não vou a museu de arte moderna, eu só vou ao museu de arte clássica, porque ele gosta das pinturas clássicas. Gosta lá do Rubens, Rembrandt, esse pessoal ele acha ótimo. Eu, por exemplo, sou um expressionista, eu gosto muito do expressionismo, acho ótimo o expressionismo, tudo que é abstrato. O Picasso, para mim, é o maior pintor do mundo, mas ele acha horrível. Então vejam que, na verdade, a configuração estética depende de cada pessoa, da impressão da pessoa. E o expressionismo parte justamente dessa ideia de que a estética deve corresponder exatamente ao que a pessoa sente em face do que se apresenta para ela. Isso não pode ser criminalizável, uma violação estética. E aí, voltando aqui à nossa realidade brasileira, nós vemos que muitos dispositivos penais estão agora também merecendo uma reflexão sobre qual o bem jurídico efetivamente que é violado com aquela criminalização. Eu sempre dou um exemplo muito repetido e vou repetir de novo. O Brasil caracteriza como delito a clonagem de pessoas humanas. É delito, tem uma lei aí especial, constitui como delito clonagem de pessoas humanas. E aí vem os intérpretes para dizer qual é o bem jurídico existente nesta clonagem da pessoa humana. Eu
Na verdade, gostaria muito de clonar o Fábio Dávila, ou pessoa muito inteligente, e gostaria de clonar também o Joffre. Ter 2 Joffres é uma configuração muito interessante para todos nós. Um ficaria no Ministério Público, outro daria aula na UERJ. Ótimo. Né? Vejam que nós poderíamos, então, compor aí adequadamente as nossas exigências. Mas isso é proibido, é criminoso. Mas imaginemos que fosse possível clonar o Thiago Joffre com a sua conivência, com a sua aceitação, o seu consentimento. É criminoso. E aí, onde é que está o bem jurídico? Se o próprio sujeito que é clonado consente na clonagem. Não, eu quero ser clonado. O que é? Viola a raça humana? Raça humana? Viola o sentimento das pessoas, que vem 2 Thiagos, um no Ministério Público, outro na UERJ? Acho que não. Agrada, inclusive, as pessoas. Aí os intérpretes assim, sabe qual é o bem jurídico aí? O bem jurídico é a irrepetibilidade da pessoa humana. Está lá, está no livro. E aí, quando chega essa situação, né, Fábio Dávila, não sabemos mais o que é bem jurídico. Eu não sei mais. Se o bem jurídico pode ser a irrepetibilidade da pessoa humana, o bem jurídico desapareceu como figura essencial na delimitação de poder. Tudo pode ser bem jurídico. E as figuras delituosas que estão sendo, a cada dia, propostas no parlamento, demonstram exatamente essa ideia de que o bem jurídico é realmente um elemento em franca decadência, porque ele pode servir de apoio a qualquer incriminação. A qualquer incriminação. Eu vejo que tem um vascaíno ali, né? Eu sou flamenguista, então os 2 são muito maus, né? O pior jogo do mundo foi o nosso, né? Flamengo e Vasco, né? Foi o pior jogo do mundo, não foi? Mas o seu está pior, né? Bom, porque o seu está na zona do rebaixamento, né? Isso que o problema é esse. Mais uma vez, né? Mais uma vez. O Fábio Dávila está rindo porque ele era do Internacional, então o Internacional está equilibrado e tal, né? Bom, agora vejam só, a questão da irrepetibilidade do ser humano mostra que essa noção de bem jurídico já não é mais uma noção absolutamente confortável para o direito penal utilizar como instrumento de delimitação de poder. Não é. Parece, então, que o bem jurídico necessitaria de uma reconstrução. Nesse artigo, Roxin busca reconstruir a noção de bem jurídico para vincular o bem jurídico justamente à própria Constituição, mas não a Constituição na sua generalidade, porque a nossa Constituição tem de tudo. A Constituição diz que o Pedro II ainda se mantém na esfera federal, quer dizer, isso nenhuma Constituição do mundo diz exatamente isso, que uma determinada instituição de ensino deve permanecer numa esfera federal ou estadual, isso ninguém diz no mundo. A Constituição tem de tudo, né? E agora vai para 81 emendas nossa Constituição, né? 81 emendas. Né? E a última emenda, você não sabe qual é, Patrícia Brioche. É conferir à Justiça do Trabalho a competência de julgar os crimes relacionados à organização do trabalho. Então, vejam que tem de tudo a Constituição. Né? Daqui a pouco a Justiça do Trabalho vai ter que julgar crime, homicídio e tal, que acontece nas relações de trabalho. E uma das coisas é a seguinte, que o crime o crime do artigo 149 do Código Penal, redução à condição análoga de escravo, esse é um dos crimes que irá para a Justiça do Trabalho, para ser julgado, de acordo com essa emenda, essa proposta de emenda constitucional. É um negócio absurdo. Mas vejam, então o Roxin não trabalha com essas emendas constitucionais, mas trabalha com os direitos fundamentais. E diz exatamente que a reconstrução do bem jurídico deve passar necessariamente por uma associação da ideia de bem jurídico com a preservação dos direitos fundamentais. Então, diz ele, que haverá bem jurídico à medida em que um determinado fato ou uma determinada concepção corresponda à defesa de direitos fundamentais do sujeito. Não é possível, então, considerar um bem jurídico fora dessa relação entre bem jurídico e direitos fundamentais. Roxin tem um problema. Fábio Dávila sabe qual é o problema. Roxin é um neocantiano. E como neocantiano,
ele trabalha dentro de preceitos puramente normativos. Não trabalha os preceitos normativos em face de uma realidade social e empírica. E como é que se poderia trabalhar essa realidade social e empírica? Roxin, nesse mesmo artigo, começa a justificar, por exemplo, a punibilidade dos maus tratos a animais como sendo uma questão vinculada a um bem jurídico que decorre do que o Tiago Joffre usa muito de Lebenswelt, ou seja, de mundo da vida. Diz assim que o mundo da vida implica na concepção de que os animais não devem ser maltratados. Mas não chega a explicitar exatamente o que constitua essa relação entre pessoa e mundo da vida. Isso é importante. Ontem, por exemplo, David Tangerino fazia uma observação com respeito a uma dissertação cuja orientadora é a professora Patrícia Gliosch, né, sobre a Aberratio Ictus e as variações do dolo, etc. Não sei se a Carla está por aí, não sei. Então, o professor David Tangerino falava de que não era necessária a referência ao conceito de ação, não é isso que ele falava? Para desenvolver a ideia de equacionar precisamente a questão da aberratio ictus, ou do erro na execução. Diz que não era necessária a conceituação de ação. Mas a conceituação de ação é necessária para a configuração do bem jurídico. Porque se nós não partirmos de uma ideia do que constitua uma ação em direito penal, nós não teremos a ideia do bem jurídico. E aí é que está o problema do Roxin. O Roxin tem uma ideia de concepção de ação, com base na projeção personalista, e que, na verdade, dizia o nosso amigo Luiz Luiz, que não diz nada, porque assim que a ação é a exteriorização da personalidade do sujeito, lógico, toda ação exterioriza a personalidade de alguém, ora bolas. Então, diz o Luiz Luiz, isso aí é óbvio, claro, não conceitua nada. Mas nós podemos conceber um conceito de ação diferentemente, analisando o conceito de ação numa perspectiva social, mostrando que ninguém pode ser avaliado como uma mera máquina de produção de efeitos indesejados. Por exemplo, antigamente a concepção de ação trabalhava a pessoa humana como uma causa de um resultado, ou a pessoa humana desenvolvendo a sua atividade no sentido de alcançar determinado objetivo, diz o finalismo, mas numa relação entre meio e fim, a pessoa humana como meio para a produção de um resultado proibido pela ordem jurídica como fim. Essa era a ideia da concepção de ação. Mas hoje a ideia da concepção de ação mudou. Hoje a concepção de ação é diferente. Se entende que a ação está vinculada ao mundo da vida. O sujeito não pode realizar as suas ações sem trabalhar também com as perspectivas dos demais. Até o próprio sujeito, quando vai furtar um objeto, ele trabalha com a perspectiva de como a vítima irá reagir em face da subtração. Se ela vai consentir na subtração, se ela vai reagir à subtração, se ela vai buscar a polícia para proteger a sua propriedade. Então vejam que essa ideia de ação se modificou. Não é uma relação entre meio e fim, mas é uma relação entre o sujeito e a outra pessoa, e as demais pessoas que compõem o âmbito social. Daí, claro, o bem jurídico só poderia ser trabalhado quando também composto dentro de um conceito em que a pessoa desenvolve a sua atividade de forma tal que seja capaz de exercer a sua conduta, a sua atividade, com plena autonomia. Então, o bem jurídico só poderia estar caracterizado quando ele estivesse vinculado à autonomia do sujeito. Não haverá bem jurídico naquele segmento que não pode ser associado a alguma coisa que assegure ao sujeito uma determinada autonomia em face das demais pessoas. E aqui volta uma velha concepção hegeliana.
Eu sempre tive muita aversão ao Hegel, cheguei a um momento tal, depois que eu li a Fenomenologia do Espírito, cheguei à conclusão de que, efetivamente, o Hegel era um grande sujeito. Assim porque Marx foi hegeliano de esquerda, eu também me considero hoje um hegeliano de esquerda. E vejam como é que Hegel dizia. Como é que se conjuga, por exemplo, a ideia de crime de um lado e lei penal de outro? Vejam bem. O crime é uma manifestação de vontade, de tal sorte que, quando o criminoso manifesta a vontade, ele manifesta uma vontade que ele não quer que outra pessoa tenha igual. Quando alguém vai furtar um objeto, diz assim, vou furtar o objeto, eu não quero que a vítima também tenha a mesma vontade de me furtar. Claro, que daí o ladrão estaria decepcionado com a sua atitude. Vou lá furtar a vítima me furta. Negócio incrível. Eu vi um filme uma vez dessa ordem, o sujeito foi assaltar um banco e foi assaltado no final. Então, assim, a cabeça assaltou um banco, agora foi ser assaltado também. Quer dizer, então, é um negócio incrível. Mas, vejam, então, nessa ideia da reciprocidade, é que se estabelece justamente a ideia de que o sujeito, quando manifesta uma vontade contra a ordem jurídica, ele manifesta a vontade com a perspectiva de que a outra pessoa não manifeste contra ele a mesma vontade. E aí reside justamente a relação entre bem jurídico e pessoa. E aí reside por quê? Porque justamente o bem jurídico seria aquela parcela que poderia possibilitar a exigir que a pessoa, em vez de exteriorizar a sua vontade de tal sorte que não corresponda a uma possível exteriorização de outra vontade, mas sim a uma vontade de todos, é que poderia então dar lugar a uma sedimentação de uma atividade ilícita. Portanto, a atividade ilícita seria aquela em que a pessoa violaria um bem jurídico, que seria a condição do mundo da vida, que possibilitaria à pessoa de se reintegrar com a vontade universal de todos, e não manifestar a sua vontade individual no sentido de violar uma ordem constituída, uma ordem jurídica constituída e sedimentada em pressupostos de validade com base em elementos empíricos delimitadores. Essa é a ideia de bem jurídico que deve se compor na realidade. Portanto, a reconstrução proposta por Roxin é interessante, acho muito válida. Reconstruir o bem jurídico com base na relação entre bem jurídico e direitos fundamentais. Mas acho que se deve ir mais adiante. A reconstrução deve também partir da ideia de que a pessoa humana não é uma pessoa isolada no mundo, é uma pessoa que trabalha com valores e orientações e objetos de referência. E justamente o bem jurídico só pode valer quando possa indicar à pessoa qual é a referência exata para a sua conduta. Apenas para terminar, último exemplo, para mostrar como é importante essa ideia de um bem jurídico referencial. Vejam, por exemplo, uma coisa. Existe uma lei penal no Brasil que trata da regularização dos combustíveis líquidos e gasosos. Isso foi editado numa época em que havia problema de combustível, porque os árabes haviam aumentado o petróleo e tal. O petróleo parece que valia $5 e passou a... No petróleo valia $2, passou a valer $5. Hoje está em 50, mesmo como variou no mundo, mas era assim. E daí o mundo inteiro começou a gritar e tal, que não se poderia mais existir, viver com esse aumento do petróleo e tal. Bom, aí se criou o PEP e outras coisas mais, bom, e todos conhecem a história. Mas vejam só, aí se editou no Brasil uma lei de regularização de uso de combustíveis sólidos e gasosos. E nessa lei tem uma disposição penal que é incrível. A lei diz o seguinte: é crime usar gás de cozinha para aquecer uma sauna ou uma hidromassagem. Está lá. Mas não é crime aquecer o chuveiro. O chuveiro não é crime. Mas aquecer a hidromassagem é crime. A pessoa que chega em casa, assim, peraí, eu abro o chuveiro, tomo banho com água aquecida, não cometo crime nenhum. Agora eu abro a minha hidromassagem com água aquecida, cometo crime. Não entendo qual é a diferença de uma coisa com outra.
são coisas que são ininteligíveis. Qual é a diferença, afinal de contas, entre aquecer a água do chuveiro e aquecer a água da hidromassagem? Qual é a diferença? Nenhuma. Mas uma constitui um ato criminoso e a outra não constitui ato criminoso. O que acontece nesse caso? O bem jurídico não estabelece um objeto de referência preciso para o sujeito. O sujeito, diante dessa incriminação, não sabe o que fazer. Mas agora não entendo. Será que, se eu diminuir o tamanho da hidromassagem, então eu posso utilizar a água para aquecer aqui? Será que eu, aquecendo a água da pia, também cometo crime ou não? Como será? O chuveiro em cima. O chuveiro em cima da hidromassagem? Se eu usar o chuveiro para encher a banheira, e daí não cometo crime? O sujeito não sabe. É praticamente impossível a referência. Então, esse bem jurídico não existe. Portanto, a ideia de bem jurídico deve estar relacionada à ideia referencial. A pessoa tem que saber exatamente, de conformidade com a sua projeção no mundo da vida, como ela deve orientar a sua atividade. Se o bem jurídico não é capaz de orientar a atividade, não é uma concepção correta para delimitar o poder de punir. Eu falo em delimitar o poder de punir, mas é lógico que tem que delimitar o poder de punir, porque senão, vocês vão dizer o seguinte: se nós não delimitarmos o poder de punir, nós vamos admitir justamente que constitui crime usar máscara no carnaval, e aí não dá mais para viver num país sem democracia. Obrigado. Eu agradeço muito ao professor Juarez Tavares pela palestra, com a sofisticação do seu raciocínio e a sua ironia tão peculiar, que enriquecem muito a sua oratória e a sua explanação. Tenho agora que passar a palavra aqui ao professor Fábio Dávila, que já foi mais jovem, né, da geração, quer dizer, os jovens talentos lá do Rio Grande do Sul, que chegaram aí impressionando o Brasil inteiro, a turma da PUC. Eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Fábio Dávila lá num curso em São Paulo, e aí conheci essa bela figura, que além de ser tão simpático, essa simpatia tem um conhecimento jurídico, um estudo impressionante. E tem uma das obras mais importantes exatamente sobre esse tema que nós estamos debatendo aqui, que é o bem jurídico, que, como já colocou o professor Juarez Tavares, é importantíssimo nesse momento de expansão do direito penal, que querem ter um direito penal sem limites. Então, o bem jurídico desempenha um papel, ou pelo menos pretendemos nós, de uma âncora, de um limitador para essa sanha punitiva que temos atualmente. Professor Fábio Dávila é professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, mestrado e doutorado da PUC, da RS. Doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal. Pós-doutor em Ciências Criminais pela Johann Wolfgang Goethe Universität, em Frankfurt, Alemanha. Mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Especialista em Ciências Penais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul também. Com os senhores, o professor Fábio Dávila. Muito obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de dizer que, para mim, é uma alegria, uma honra muito grande estar hoje aqui, poder dividir essa manhã com vocês, tratando de questões que julgo ser de grande relevo, de grande importância, e, evidentemente, na companhia de quem estou. Tenho, obviamente, que agradecer a companhia na mesa do meu querido amigo Carlos. Estou aqui a conhecer a professora Patrícia, que para mim é um motivo de muito orgulho. Mas estou também nessa mesa ao lado do meu eterno professor Juarez Tavares. Ainda quando começava o mestrado na PUC, nos idos de 90 e alguma coisa, por uma questão de pudor, a gente começa a omitir o final de algumas datas, mas eu lembro que a primeira vez que eu assisti o professor Tavares foi em Belo Horizonte,
O professor Tavares iria falar sobre imputação objetiva e eu escrevia sobre esse assunto no mestrado e fui para assisti-lo. Evidentemente que valeu cada esforço e desde então, e desde muito antes, evidentemente, já era seu fã incondicional no direito e sigo atentamente a sua produção. Dividir a mesa com o professor Tavares é, para mim, pessoalmente, um motivo de alegria, de honra e, sem dúvida nenhuma, sempre um momento de realização pessoal muito grande. Então, uma alegria estar ao seu lado, professor, hoje. E, claro, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme. Então, caso eu diga alguma coisa diferente daquilo que o professor Joares Tavares disse, confiem mais naquilo que ele acabou de dizer. Tá? E, por óbvio, tenho que agradecer aqui o convite que me foi feito pelo Davi Tangerino, meu querido amigo já de longa data, ao Vitor, que tem ajudado na organização do evento, e queria também cumprimentar os amigos que faço hoje aqui não, que faço ao longo desse evento, o Tiago, o Túlio, pessoas que, pelo pouco que conheci, quero tê-las no meu círculo de amizade por muito tempo. E, por fim, dizer que vir ao UERJ falar sobre direito penal é para qualquer penalista do Brasil algo muito especial. Essa casa tem muita história, essa casa é e sempre foi um centro de referência para o direito penal brasileiro. Portanto, vir aqui é sempre algo muito, muito especial. Não falo isto por falar, é algo muito verdadeiro. O tema que eu vim tratar hoje, como o professor Joares Tavares já colocou, é um tema central para o direito penal contemporâneo, é um tema profundo, é um tema bastante complexo, daria certamente um curso e nós não esgotaríamos todos os seus problemas, seus pontos de complexidade, e óbvio que uma fala rápida, ela impõe escolhas. Eu pretendo tentar situar o problema, uma fala um pouco mais estrutural do problema do bem jurídico e da ofensividade, e obviamente com referencial constitucional, e tentar entrar dentro do possível em alguns aspectos. Mas sei que ao pós nós teremos também um espaço de debates, e aí caso tenha ficado alguma coisa de fora, nós podemos trabalhar isso no momento dos debates. Pois bem, eu julgo que o que é o crime, a pergunta o que é ou o que deve ser o crime, é talvez uma das mais relevantes perguntas no âmbito do direito penal. Aliás, eu acredito mais, eu penso que esta é e deve ser sempre a pergunta primeira do direito penal. Porque ela é uma pergunta acerca dos critérios de validade do não criminal, ou seja, da proibição criminal, que é algo diverso, e aqui já faço também uma diferenciação da forma como eu vejo as coisas, é algo diverso de questionar acerca da legitimidade da pena criminal. Ou seja, o fundamento, a função e o sentido da pena criminal dá origem a uma série de reflexões que não são as mesmas, não necessariamente as mesmas, de uma interrogação acerca do porquê, como e quando do crime. Ou seja, quando eu vou punir, o que eu vou punir, de que forma eu vou punir, e por que eu vou punir. Logo, são dois mundos que, para algumas teorias, hoje muito em voga, se misturam, se confundem, mas que não são necessariamente a mesma coisa e, ao meu ver, não devem jamais se confundir. Pontos de contato, obviamente, tem muitos, mas devem manter uma certa autonomia em termos de reflexão. E essa pergunta acerca do não criminal, ela é uma pergunta que inaugura o direito penal. Ou seja, quais são as condutas que eu devo, como legislador, escolher como condutas criminosas? O que é efetivamente o crime? Ou seja, é óbvio que quando o Estado criminaliza condutas, ao mesmo tempo ele vai restringir a nossa liberdade. É impossível criminalizar sem afetar a liberdade. E na medida em que a liberdade é um direito constitucional, é um direito fundamental, é um direito com uma densidade muito especial, o Estado não pode fazer isto pelo seu bel prazer, porque quer, porque acha que convém. Há algo que deve estar a fundamentar essa escolha. O que justifica esta escolha?
Já em 1791, um sujeito chamado Romagnoli, um dos maiores planistas da Itália, em seu célebre Genesi del diritto penale, escrevia, em 1791, que é necessário, para o processo de criminalização, um direito più forte, um direito muito forte para o Estado, na medida em que toda a criminalização afeta o bem-estar do cidadão. Ora, naquela época, hoje então, em tempos de Constituição, as coisas elas ganham outras cores, ganham outro colorido, elas ganham uma outra densidade normativa, evidentemente. E ainda mais quando nós temos o direito penal como referência clara, na forma da mais intensa manifestação estatal cerceadora de direitos e garantias. O direito penal é o braço forte do direito e, portanto, ele exige uma especial justificação. Paralelamente a isto, todos nós sabemos que o crime não é algo in natura. O professor Tavares, de forma brilhante, já colocou isso, não é algo que dá em árvores, não são coisas como os animais, não são objetos, não são coisas que eu conheço pela minha relação sensitiva, pelos sentidos. Não. O direito, aliás, o crime, ele é uma constructa, ele é um produto. Eu construo o crime, é um produto cultural. Nunca houve na história da humanidade, até onde eu sei, alguma conduta que tenha sido sempre considerada criminosa. Nenhuma delas. Nem homicídio, nem furto, nem roubo, nada. Elas variam de acordo com o momento histórico. Elas são resultado de um processo, de uma relação entre o homem e o seu meio. Muitas vezes nós temos a impressão de nós estarmos a pensar o mundo individualmente. Nós acreditamos, efetivamente, que nós somos pessoas com plena autonomia. Isso é muito comum, né? Nós pensamos o mundo com autonomia. Isso é uma mentira. Nós arrastamos ao pensar e a olhar o mundo e as coisas uma cultura e um tempo histórico. Nós somos pessoas histórica e culturalmente condicionadas. Nós olhamos como olha um homem e uma mulher do nosso tempo. Por mais que nós estejamos à frente do nosso tempo, nós ainda estamos dentro do nosso tempo. De modo que jamais vamos ver o mundo da mesma forma como um homem e uma mulher que nascerá daqui a 100, 200, 300 anos. E temos uma enorme dificuldade de pensar o mundo da mesma forma que pensaram as pessoas que viveram há 300 anos atrás. É muito difícil isso. Essa reconstrução, ela é muito difícil. E, além do mais, na nossa forma de ver o mundo e as coisas, nem sempre está pautada estritamente pela racionalidade, que é um outro mito, uma outra mentira. Uma certa vez eu tive a oportunidade de ir a Moçambique, enfim, um convênio de pesquisa, e como me ocupo desse tema há muito tempo, me interesso muito sobre essa questão do que é o crime como substância, eu queria saber como aquelas comunidades lidavam com o crime e coisas dessa natureza. E um colega, um professor da Universidade da Beira, me relatou um caso que não é necessariamente criminal, mas diz muito sobre a cultura, o choque entre cultura e direito em Moçambique. Ele me relatava um caso de uma comunidade no sul de Moçambique, que tem a tradição de, na morte de um homem, a mulher passar a ser, entre aspas, né, propriedade do filho mais velho. Ou seja, a mãe passa a pertencer ao filho mais velho. Não havendo filho mais velho, o neto mais velho. E faleceu um senhor que não havia mais filhos vivos, apenas netos. E o neto passou a ter direito sobre a avó. E não apenas direito sobre a avó, mas teria para acomodar o espírito do avô falecido, que dormir com a avó no dia do falecimento, ou seja, logo a seguir a morte do avô. Não fazendo isto, o espírito do avô não descansaria. Imaginem só que tarefa cruel, né? E, além do mais, teria direito ao patrimônio que o avô teria deixado. É óbvio que em Moçambique há um código civil que também trata do direito à herança e regula a vida das pessoas de forma semelhante ao nosso. Mas, como vocês devem imaginar, no conflito entre cultura e lei, prevalece, né? Normalmente, em casos como esse, quando a cultura é muito forte, há uma tendência na prevalência da cultura, né? E é óbvio que essas comunidades, elas continuam a resolver as coisas dessa forma.
em que pese a lei dizer de forma diversa. Moçambique é um país muito interessante, porque eles não veem o mágico e o real da mesma forma como nós vemos, né? Existe o real, existe o mundo mágico, o mundo fantástico, né? Não, essa fronteira é uma fronteira muito clara. Quem já leu Mia Couto vê aquelas coisas que Mia Couto fala, do homem virar pássaro, do pássaro virar homem, e pensa que isso são metáforas. Não, na forma de algumas comunidades ver, comunidades tribais, etc., é exatamente isso, o mundo mágico e o mundo das coisas, eles se misturam. Mas isso faz parte de uma forma de ver o mundo. E nessa forma de ver o mundo, assim, através desse filtro que nós construímos os crimes, que nós proibimos os fatos, que nós avaliamos fatos como desvaliosos e os proibimos por meio do direito. Logo, há um processo de construção, de dar sentido, de atribuição de sentido fundamental neste processo, que nos é inescapável. Nós somos pessoas comunitariamente inseridas e historicamente inseridas. Pois bem, nas sociedades atuais, contemporâneas, já observamos, né, já referimos que esse processo de seleção é um processo de construção da conduta criminosa. E nas sociedades contemporâneas, parece que a forma do direito ver o processo de construção pode ser dividido de uma forma um pouco arbitrária, mas pode ser dividido em dois grupos. Hoje, se nós perguntássemos aos mais variados juristas o que é o crime, nós podemos ter um grupo de pessoas ainda persistentes, como diz o professor Castanheira Neves, há mortos que morrem devagar, que crime é aquilo que o legislador prevê como tal. Tá? Essa é uma forma de ver as coisas. Tá? Qual seria o fundamento disto? O legislador, por quê? Muitos dizem, no caso do professor Strattenwert, tá? A legitimação democrática. O legislador está lá para isto. Ele foi levado a essa posição pelo povo, logo estaria legitimado. E a legitimação democrática permite ele simplesmente escolher o que é o crime. Estaria legitimado a isto. Né? Outros falam que o legislador, eu acho que essa expressão também é do Strattenwert, teria uma boa vontade, a boa vontade do legislador. Eu, como brasileiro e um pouco paranoico, eu desconfio, né, de boas vontades, assim, principalmente nesta dimensão das coisas. Né? Uma outra forma de justificar dentro dessa mesma linha é estabelecer, pensar o crime a partir da violação de um dever. Na linha das construções formalistas, né? Ou seja, a lei estabelece deveres. Nós temos que atender aos deveres pré-estabelecidos. Uma coisa não está necessariamente desvinculada da outra, da legitimação democrática, etc., mas tem um foco um pouco mais na ideia de dever. E isso nos remete aqui a momentos históricos muito intensos, como foi efetivamente o nacionalsocialismo, quando o direito penal ele foi pensado efetivamente a partir da violação de um dever. Ou seja, um Estado autoritário ele está estabelecido as noções de deveres. Logo, a violação da lei passa a ser, né, na linha da chamada escola de Kiel, a violação de um dever. E hoje, ainda hoje, muitas pessoas pensam e sustentam um direito penal formal, um direito penal cuja legitimação se dá pela própria existência da norma, pela própria existência do sistema normativo, e buscam numa espécie de matrix, né, os seus elementos de legitimação, né? Ou seja, lá dentro do matrix, procurando como compreender o matrix, né? É óbvio que essa forma e esse caminho de ver as coisas, ele não pergunta acerca de uma fundamentação pré-jurídica, ele não pergunta acerca de elementos de condicionamento do direito penal pré-jurídicos, ele não cria, não há uma dimensão pré-jurídica crítica. Não há. Entretanto, por um outro lado, existe aqueles que se preocupam justamente com isto. Aquelas pessoas que buscam um chamado conceito substancial do crime, conceito material do crime. E não aqui... Alguns compreendem isso mal. Não há aqui uma ontologia do crime, não é isso que se busca. Mas se busca, sim, elementos pré-jurídicos, elementos que estão para além da lei e que devem ou podem, né, limitar o espaço de legitimidade do legislador. Entende-se que o legislador, embora democraticamente legitimado, não pode tudo. Ele tem limites. E esse limite seria dado por uma realidade que o antecede.
uma realidade pré-jurídica com alguma autonomia, e que deveria, veja, deveria servir como padrão crítico de criminalização, ou seja, como elemento para que nós, todos do direito, pudéssemos avaliar. Ora, surgiu uma lei, um tipo penal novo, que o professor Tavares trouxe vários exemplos interessantíssimos. Aqui, olha, é proibido usar o gás para aquecer a hidromassagem. Talvez, como é que é aquela banheira japonesa? É um ofurô? Então, põe um ofurô, talvez isso seja um problema, uma forma de, né, escapar do âmbito do tipo, né? Ofurô, banheiro de massagem, analogia, talvez, mas, enfim, escapa do âmbito do tipo. Mas a questão é, há uma nova lei. Como é que eu posso pensá-la? Será que eu tenho que me resignar a ela? Ou será que eu poderia, como intérprete, pensar se essa lei ela está adequada aos princípios, regras e todo o arcabouço teórico que deve orientar um Estado democrático de direito, né? E essa preocupação, essa pergunta acerca dessa dimensão material, criação de um espaço crítico de avaliação da lei, né? Se uma lei está adequada, se ela é válida ou não, se ela é legítima ou não, se ela pode ser aplicada ou não, é uma pergunta que só se dá no âmbito do chamado conceito material de crime. Hassler, que é um professor emérito que todos conhecem, amicíssimo do professor Juarez Tavares, uma vez observava, evidentemente em referência mais à teoria do bem jurídico, mas observava que qualquer proibição penal desvinculada de uma dimensão material é, na verdade, terror estatal, é pura arbitrariedade. O legislador tem que estar adstrito, é uma ratio, é uma razão que dê sentido à sua ação, à sua manifestação legislativa. Fora disso, o legislador não tem possibilidade de agir, agiria de forma ilegítima. Pois bem, nesse âmbito, né, qual seria essa dimensão material? Como é que eu explicaria essa dimensão material? Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês, isso eu acho que é muito importante. Só o fato de nós reconhecermos que é necessário uma dimensão material crítica é um passo importantíssimo. Nós vivemos um momento da história do direito penal que há uma força realmente muito intensa em sentido contrário. Muitas pessoas tendem a abandonar a necessidade de uma avaliação material do direito penal. A lei basta por si só. Só o fato de reconhecer que é necessário uma dimensão material, seja qual for ela, já é quase como reconhecer aqui nós temos uma doença, uma enfermidade. Vamos discutir qual é o remédio. Mas nós precisamos desse espaço. Isso por si só já é algo relevante. E é nesse espaço que surge a teoria do bem jurídico. Ela é uma hipótese de explicação, é uma hipótese de fundamentação, é uma hipótese de construção de um espaço material. Tem problemas, inúmeros problemas. Vou falar aqui de alguns problemas. Chegando aqui o meu querido amigo Japiaçu, né? Há muitos, inúmeros problemas. Porém, até hoje é a teoria que mais adesão obteve, pelo menos na nossa tradição penal, na civil law, não só na Europa, como também aqui na América Latina, é aquela que mais parece ter obtido consenso, é a teoria do bem jurídico, como uma hipótese de construção dessa dimensão material. E, evidentemente, ela surge, como o professor Tavares já brilhantemente colocou, num contexto histórico longo, antigo. Né? É claro que ela surge em 1834, mas ela está num percurso histórico de preocupação, de pensar o que seria o crime para além da lei, né? Que remonta lá ao iluminismo penal, né? Já no início, ou seja, Beccaria tentava pensar, porque antes o crime e o pecado era a mesma coisa. Aí, evidentemente que quando nós temos a secularização, é necessário que o direito penal e o crime seja pensado diferentemente da forma como era pensado anteriormente. Ele tem que ter uma legitimidade laica. E aí os iluministas passam a tentar buscar o que é o crime em termos laicos. E aí o Beccaria vai dizer, o crime é o dano à nação. É o dano à nação. Buscando a ideia de dano, ainda hoje presente, essa ideia de dano social, de ofensa social, ainda presente em países de tradição comunista. Uma referência não ao bem jurídico especificamente, mas à coletividade, ao prejuízo que o crime ou que o fato produz na coletividade. Tá? Isso posteriormente evolui para a ideia de violação do direito subjetivo, no âmbito chamado Lebenskreis, do âmbito de vida, né? Ou seja, eu estaria cercado por eu me lembro sempre
lembro de uma propaganda em Portugal, quando eu estudava, de um iogurte, né, que reforçava as defesas do corpo. Então, a pessoa tomava iogurte, e o iogurte ela aparecia dentro de uma bolha. Né? Uma bolha. Você olha aí o Lebenskreis, né? O âmbito de vida. Aquilo que me diz respeito, tudo que eu faço, e que afeta apenas os meus interesses pessoais, não poderia ser crime. Apenas quando eu saísse do meu espaço de vida, do meu âmbito de vida, e violasse interesses de terceiros, de uma violação de um direito subjetivo de terceiro, isso poderia ser crime. Isso passa a ser questionado por Birbal, em 34, o professor Tavares já observou. Birbal colocava o seguinte: não é o direito subjetivo que seria violado no crime. Por exemplo, eu tenho direito à propriedade. Se alguém furta o meu computador, eu continuo tendo o direito ao meu computador. Ele seria o objeto do direito subjetivo que seria violado, seria ofendido. Portanto, ele passa a dizer que mais adequado seria falar em fatos que ofendem o objeto dos direitos, e não o direito em si, e sustenta exatamente algo que não necessariamente vai restringir o direito penal, mas vai ampliá-lo, como o professor bem observou. Ele não fala em bem jurídico, o Birbal fala em bem. A ideia de, embora já seja a origem do bem jurídico, né? A noção de bem jurídico, o conceito Rechtsgut, como nós conhecemos, ele surge em Binding, no final de 1800. Mas a teoria do bem jurídico, como nós conhecemos hoje, ela pode ser colocada com um momento muito especial, que é o Alternative Entwurf, né? Que é o momento em que alguns penalistas alemães, célebres penalistas, inclusive o professor Klaus Oxin, se reúne para desenvolver na Alemanha, em plena reforma, um código alternativo. Aí o embate deles na época era efetivamente expurgar as condutas meramente morais. Logo aqui houve um desenvolvimento muito forte, exatamente nesse espaço que o professor Tavares coloca muito bem, em que o bem jurídico ele tem problemas de contornos. Aqui o embate era efetivamente contra as condutas puramente morais, a punição do homossexualismo, a punição da pornografia. O direito penal estava ainda muito carregado dessas condutas puramente morais. E, efetivamente, nesse contexto, penso que até hoje o contributo desse desenvolvimento foi gigantesco. Pois bem, e hoje poderíamos dizer que, para muitos autores, a teoria do bem jurídico ela é um dos maiores patrimônios do direito penal contemporâneo, ao lado do princípio da legalidade, o princípio da culpabilidade, em que pese todos os problemas reconhecidamente existentes no âmbito da teoria do bem jurídico, é um dos patrimônios do direito penal moderno, uma das ideias mais relevantes para se pensar o direito penal moderno. Porém, ao mesmo tempo, nós vivemos um momento de enorme crise da teoria do bem jurídico, como foi colocado também pelo professor Tavares. Que crise é esta? É uma crise atribuída por muitos às transformações sociais que nós vivemos nos dias de hoje. A sociedade mudou muito. Nós temos uma sociedade muito diferente daquela que existia há 100 anos atrás. Muito, muito, muito diferente. As relações sociais são muito diferentes. Nós temos riscos planetários, nós temos uma globalização assustadora. O direito penal começa a tomar foros de internacional. O professor Japiaçu, especialista nessa matéria, o direito penal passa até a ser regido por uma política criminal internacional. As coisas mudam e nós mudamos muito, principalmente hoje pelas comunicações, pela internet, as pessoas estão um pouco diferentes, e até muito estranhas, as pessoas não conversam mais. Você já podia dizer que não é penso, logo existe, é curto, logo existo. Ou seja, o Facebook passa a ser o espaço de realização da pessoa no mundo. Se ela não curtir, não compartilhar, ela não existe. As pessoas concorrem por curtição, ele posta alguma coisa, 20 pessoas curtindo, ele olha do amigo, 100. Isso deprime a pessoa. Eu não sou legal, eu não sou bacana, o outro é muito melhor do que eu, tem muita gente que curte mais ele do que eu. Então as pessoas estão tão estranhas hoje em dia, são um pouco esquisitas, Mas as críticas, na verdade, embora atribuíveis em regra por muitos autores, muitos colegas, a esse novo tempo, essa nova era, do risco da comunicação, da internet, etc, elas são antigas. As críticas são antigas. E as críticas, elas giram em torno da volatilidade do conceito, a manipulabilidade do conceito bem jurídico, eu ponho o que eu quero. E, curiosamente, ao mesmo tempo, vejam como isso é engraçado. Eles dizem, não, bem jurídico é qualquer coisa.
E ao mesmo tempo eles dizem, mas aqui não tem bem jurídico. Por que? Como? Não consigo. Essas duas críticas ao mesmo tempo, a mesma pessoa, não consigo entender. Porque se bem jurídico é qualquer coisa, eu coloco qualquer coisa em qualquer lugar. Né? Mas eles dizem, não, bem jurídico é qualquer coisa. Depois alguns dizem, não, aqui não tem bem jurídico. Logo eu tenho um problema para a teoria do bem jurídico. Que essa é uma das críticas mais absurdas que eu já ouvi falar. Porque justamente a resposta crítica diria, se não há bem jurídico, não tem uma criminalização legítima. Portanto, estaria a funcionar a teoria do bem jurídico. Então, é o inverso disto. Mas há muitas outras críticas, algumas corretas, falando da incapacidade de delimitar os espaços de intervenção prévia. Enfim, e algumas críticas voltadas à falta de um conceito único de bem jurídico. Há dezenas delas, poderia ficar falando para vocês. E diante desse estado de, digamos, de desencanto com o bem jurídico, surgem três posições. A primeira delas, aqueles que dizem, não, a teoria do bem jurídico é coisa do passado. É vorbei, que nem dizem os alemães, né? Vorbei, isso é passado. Tá? Que coloca um problema. Em regra, muitos dos autores que sustentam isso não trazem nada para o lugar. E acabam dando aso e reforçando teorias meramente formalistas, positivistas. Um neopositivismo que vige hoje de forma muito forte. Já acaba piorando ainda mais as coisas. Uma segunda posição diz, olha, a teoria do bem jurídico serve, mas não para tudo, para alguns crimes. Direito penal tradicional, alguns dizem, direito penal secundário, meio ambiente, genética, enfim, terrorismo, essas coisas, não. Isso é uma espécie de uma aplicação por conveniência. E nessa medida o bem jurídico perde o caráter crítico, ele torna-se apenas uma espécie de critério de orientação hermenêutica. Mas não é mais um limite. Ou seja, só há crime se houver um bem jurídico como objeto de tutela. Não. Ele passa a ser um critério de orientação. Dentro dessa, uma espécie de relativização, que, ao meu ver, coloca um problema fundamental. Ou seja, eu preciso do bem jurídico como contenção do poder punitivo. Se eu aplico quando eu quero, ele não serve para nada. Critérios hermenêuticos, ok, mas não é isto que está em questão aqui. Portanto, para mim, ao meu ver, perde justamente no momento em que deveria estar a servir. E, por fim, como vocês devem perceber pela minha fala, né, existem aqueles que insistem na validade da teoria do bem jurídico, mas, evidentemente, aprimorada, dizendo que há muitos problemas, reconhecendo esses problemas, dizendo é preciso aprimorá-la, mas nós não podemos abrir mão dela. Ela ainda dá um contributo e pode ainda dar bons contributos, mas eu não posso abrir mão dela em nenhum caso. Nem direito penal secundário, nem terciário, nem quarto. Não. Eu preciso para o todo o direito. Seria a marca, a fronteira, o limite de validade do direito penal. Nesse ponto, pessoal, seria importante fazer aqui uma distinção. Teoria do bem jurídico em alemão seria Rechtsguttheorie. Ela não é a mesma coisa que a teoria da ofensividade italiana, a offensività italiana. Eu diria que, na sua origem, elas estavam juntas. Quando Beerbaum elaborou, Beerbaum disse que o crime teria que ser a manifestação de vontade que colocasse uma lesão ou perigo de lesão a um bem. Uma lesão ou perigo de lesão a um bem. E aqui, nessa elaboração simples e elementar, nós temos as duas coisas, ofensividade e bem jurídico. A teoria do bem jurídico, ela se ocuparia, segundo os alemães, com o objeto de tutela, aquilo que pode ser criminalizado. A ofensividade é outra coisa. A ofensividade, ela trabalha com a forma de criminalização, até onde eu posso ir para tutelar um bem. São coisas distintas. E elas trabalham de formas distintas. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Bom. O tempo voa, né? Então vamos fazer uma síntese. Em termos de objeto de tutela, o bem jurídico, obviamente, seria um processo de reconhecimento. Ou seja, a teoria do bem jurídico. O valor. Qual o valor? Que valor eu posso tutelar? Primeira coisa que a teoria do bem jurídico diria eu tenho que ter na base um processo de reconhecimento. Ou seja, o bem jurídico não é algo criado pelo direito, não é algo artificial, tem que ser reconhecido, ele tem que ter densidade sociocomunitária, tem que preexistir. Isso traz uma característica muito importante. O bem jurídico tem que ser transcendente em relação ao direito. O direito não cria, ele reconhece.
Primeira característica fundamental. Segundo, qualquer valor não pode ser qualquer valor. No Estado Democrático de Direito, na medida que nós temos uma Constituição, e a Constituição brasileira de 88 tenta inaugurar um novo ethos, né? Um ethos jurídico, né? Uma nova forma de ver e pensar o direito, nós somos necessariamente hoje uma sociedade plural, multicultural, tolerante, né? Respeitadora dos direitos e garantias, ao menos em termos legislativos, em termos principiológicos. Buscamos isto, é uma pauta a ser alcançada. E, portanto, toda legislação infraconstitucional tem que atender a essa pauta. Logo, os valores também têm que atender a essa pauta tolerante, né, liberal, né, que nós temos marcada no direito constitucional. Logo, fala-se aqui em analogia com a Constituição. Analogia com a Constituição. Logo, eu tenho necessariamente que ter um valor pré-existente com analogia constitucional, com harmonia constitucional. Não só, né, tendo isso sempre que a norma criminal, seria nesse momento, se o Armin Kaufmann fala isso, né, se a primeira coisa que traz é um processo valorativo, ou seja, toda percepção social de fatos negativos pressupõe um fato, um momento positivo. Como assim? Um crime só é desvalioso, ou seja, um homicídio só é desvalioso porque eu reconheço a vida. O roubo só é desvalioso porque eu reconheço o valor do patrimônio e o valor da integridade física. A integridade, a ofensa corporal só é desvaliosa porque eu reconheço o valor do corpo e da integridade física. Ou seja, o primeiro momento é um momento, no processo de reconhecimento, um momento de signo positivo. E esse signo positivo tem que ser resultado de algo que o precede o processo de escolha e também em harmonia com os demais valores que, digamos, marcam o nosso momento histórico. Isso, por um lado. Por outro lado, e aqui é o momento que é, em regra, descuidado na teoria do bem jurídico. É o chamado, a primeira coisa que eu falei chama-se, em alemão, Wertaspekt, ou seja, a dimensão axiológica. O segundo momento é o momento existencial, chama Sein-Aspekt. O que é o momento existencial? Se o bem jurídico é um processo de reconhecimento, é um processo de observação, percepção da realidade social que me cerca, logo é um processo de abstração, a dimensão existencial é o processo contrário. Eu tenho que corporificar o bem jurídico. O bem jurídico, esse valor, ele tem que ser corporificado em realidades do mundo suscetíveis de serem ofendidas. Ou seja, a vida humana é um bem. Mas a vida humana em tutela é a vida minha, é a vida do Carlos, é a vida do professor Tavares, é a vida da Patrícia. É a vida, valor ideal concretizada na vida de cada um. O patrimônio é um valor. O patrimônio se concretiza no meu computador, no meu relógio, nos objetos de vocês. É um processo de concretização. Fundamental para que nós tenhamos um bem jurídico. Muito simples e feito de forma inconsciente nos bens jurídicos individuais, mas imprescindível e, em regra, não observado no âmbito dos bens jurídicos supraindividuais. Eu preciso ter um processo de concretização em uma realidade fenomênica, algo que se projeta no mundo que pode sofrer uma lesão. Tá? Portanto, se eu usar em aspecto. Só que, embora com o conjunto dessas duas coisas, tá, eu possa ter aqui, efetivamente, um valor com alguma delimitação, não suficiente, talvez, mas com alguma delimitação, e com uma corporificação fundamental. Seja, só, se me permitem, só um exemplo aqui, se não fique muito solto. O meio ambiente é tutelado, correto? Muito bem, como é que eu avalio a ofensa no meio ambiente? Como é que eu concretizo isto? Um professor chamado Lothar Kuhlen, na Alemanha, trabalha o processo de concretização dando um exemplo de crime de poluição das águas. Ele diz o seguinte, olha, o direito penal tutela o meio ambiente é formado também pelas águas. Logo, aqui nós temos o crime de poluição das águas, a tutela desse fragmento do meio ambiente, e eu tenho que concretizá-lo nas águas de um rio em um determinado ecossistema. E essas águas, ele refere como fonte, na perspectiva eco-antropocêntrica, como fonte de vida para animais, homens e plantas. Perspectiva, momento ecológico, momento antropocêntrico. Portanto, a concretização num determinado ecossistema. E esse ecossistema pode ser ofendido? Sim. Temos um caso no Rio Grande do Sul, que o rio foi de tal forma poluído, que ele chegou a ficar tapado de peixes, pela falta absoluta de oxigênio, e isso impediu até mesmo que populações ribeirinhas sobrevivessem, porque viviam da pesca
teve que o Estado pagar uma espécie de bolsa-auxílio, enquanto a situação não se resolvia, em função das indústrias que estavam ao redor desse rio. Então, uma ofensa em todos os níveis, ecológico e antropocêntrico. Mas, a par disso, gente, nós temos um outro problema. A teoria do bem jurídico em si, a tutela do bem jurídico em si, ela não resolve os problemas da antecipação. Eu posso dizer que... Por que eu não poderia dizer que, para tutelar a vida, eu quero agora punir atos preparatórios? Por que eu não poderia dizer isso? Eu quero tutelar a vida, então eu vou antecipar o máximo que eu posso, a tutela dessa vida. Muitas pessoas dizem isto. Isso, em muitos momentos, está na lei. Já faço referência a casos concretos acerca disto. Mas por quê? Veja, bem jurídico referencial. Bem jurídico referencial. O problema é que isto é uma inversão absurda da teoria do bem jurídico. Por quê? Porque eu estaria dizendo que, para tutelar bens jurídicos, eu devo proibir condutas não ofensivas a bens jurídicos. Só que, se eu vou por aí, eu tenho necessariamente que recuperar a noção de ofensividade. A noção de ofensividade vai dizer, não só eu tenho que pensar sobre o objeto de tutela, mas a tutela está limitada a dois momentos: ou a lesão do bem, ou o perigo ao bem. Eu não posso ir para além do perigo. E isso tira do meu espaço como legislador a possibilidade de criminalizar atos meramente preparatórios. Isso é importante? Isso é fundamental. Peguem a lei de drogas. A plantação é criminalizada. A plantação de cannabis é criminalizada. Dentro dessa lógica, não pode. Veja, independentemente do bem que se coloque lá no tráfico, eu não tenho como criminalizar isto. Isso coloca um problema de violação ao princípio da ofensividade, mas mais, também de proporcionalidade. Porque eu vou proibir um ato preparatório no tráfico e não proíbo no homicídio. Por quê? Qual o bem mais importante? Qual é a lógica aqui? Eu e o professor Davi, que não está aqui no momento, nós tivemos um evento na China, 2 anos atrás, sobre terrorismo. Há uma decisão quadra da União Europeia dizendo que se deve proibir criminalmente na Europa hoje os atos preparatórios de constituição de uma organização terrorista. Vejam o que eu estou dizendo. A organização terrorista está antes dos atos terroristas. Atos preparatórios da constituição de uma organização terrorista. Eu tenho dificuldade de entender o que é isto. Tá? Confesso a vocês que eu tenho muita dificuldade. Em termos até práticos, já que a lei antiterror, ela pega tudo. Eu fico pensando o que é isto aqui. Né? O que seria? Mas a diretriz. Isso estaria completamente fora, porque não há ofensividade. Hoje, no Rio Grande do Sul, eu penso que não só. O Tribunal de Justiça resolveu que os crimes de acumulação é uma boa ideia, professor Tavares. E agora resolvem que nós temos sim que criminalizar, que punir condutas do meio ambiente, de pesca de um peixe, 2 peixes, 3 peixes. Gostaram da ideia do Cullen que, quando uma conduta ela é repetida infinitamente, se torna grave. Então eu posso puni-la, para impedir a sua repetição. Uma premissa que eu vejo problemas de todas as ordens. Inclusive, isso termina, evidentemente, com a insignificância, com a bagatela. O Andrew von Hirsch fala que se todo mundo assoviar na rua todo mundo vai ficar... Teria um problema, vai ficar surdo, todo mundo assoviando. Quer dizer, toda conduta se repetida ao infinito, mas qual a realidade disso? A noção de ofensividade estabelece uma relação entre a conduta e o contexto no qual ela se insere. Eu não posso ser punido pela conduta dos demais, a não ser que essas condutas dos demais já estejam concretizadas naquele contexto. É uma relação da conduta com o contexto. E jamais extrapolando o âmbito de avaliação do ato criminoso em si. Portanto, eu não posso punir, evidentemente, crimes de acumulação. E os crimes de perigo? Perigo abstrato. Eu tenho que ter perigo, também no perigo abstrato. Não existe perigo abstrato concreto, idoneidade, e são formas de tutela. Existe a tutela na forma do crime de perigo abstrato. É uma técnica de tutela, Perigo é uma coisa só. Eu posso trabalhar a noção de perigo, mas eu não posso abrir mão dela. Eu posso ter critérios diferentes de aferição do perigo, mas eu não posso abrir mão dela. Porque se não tiver perigo, eu não tenho ofensa. Se eu não tenho ofensa, eu não tenho ofensividade. Curioso que essa ideia, ela não só faz parte da história do direito penal alemão,
ou seja, de que o crime é a lesão, o perigo de lesão a um bem jurídico, como ela faz parte da história do direito penal brasileiro. Galdino Siqueira, né, lá em Comentários ao Código Penal de 1890, dizia isso literalmente. Costa e Silva, posteriormente, dizia isso literalmente. Mas é engraçado porque não só os crimes no Brasil têm que pegar, como parece que as ideias, ou não se as compreende, ou é preciso esperar um momento divino em que aquilo resolva ser efetivamente concretizado. É quase como se o mundo das ideias não tivesse pretensão prática, ou como se a parte geral dos livros tivesse autonomia em relação à parte especial, no sentido de não ter contato. Ou seja, eu posso falar o que eu quiser na parte geral, quando eu for agora interpretar os tipos penais específicos, aí eu falo diferente. As mesmas pessoas dizem coisas diferentes. Que é curioso isto. É curioso, mas é explicável. Veja, levar a sério a teoria do bem jurídico é reconhecer que determinados crimes não têm bem jurídico. É reconhecer que esses crimes, por isso, são ilegítimos. É reconhecer que muitos crimes não têm ofensividade. E reconhecer que, em função disso, esses crimes são ilegítimos. Quando isso coloca um custo muito importante, coloca um custo político-criminal, coloca um custo para os interesses de punição do Estado, de persecução penal do Estado, fundamental. Mas, ao meu juízo, gente, quando nós falamos em limites ao poder punitivo, em uma teoria crítica do direito penal, ela só faz sentido se ela implicar um custo. Esse é o custo do limite. Esse é o custo de pensar criticamente. E esse é o custo de tentar racionalizar as coisas. Caso contrário, nós estamos brincando de racionalizar as coisas. São critérios de conveniência e, portanto, imprestáveis. São critérios inúteis. Eu penso que é preciso levar a sério os princípios e as garantias fundamentais, trazendo elas para a dogmática penal de forma dura, de forma séria, de forma rigorosa, e pagando o custo disto. Ser um país democrático é ser um país que paga exatamente o custo da sua democracia. Não se reconhece direitos sem abrir mão, definitivamente, de facilidades em termos de persecução penal. Aí eu me escolho do que nós queremos ser. Certamente, esse não foi um problema para a Alemanha nazista, nem para nenhum país autoritário. Mas eu penso que tem que ser um problema para um país que tem 25 anos de Constituição. Né? É claro, eu tenho certeza que todos vocês gostariam de um mundo em que não houvesse crimes, não houvesse direito penal, não houvesse nada disso. Né? Mas isso, como diz um querido professor meu, seria o céu na terra. Mas enquanto nós tivermos a certeza que o céu estará sobre a terra, penso que o nosso compromisso científico é de melhorar, ao menos, a terra. Muito obrigado, gente.